Olá, desenhadores e desenhadoras! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 6. E nós falaremos hoje sobre 6 lugares geométricos. O que é um lugar geométrico? Se ficou curioso, dê logo seu joinha e vamos para a aula. Lugar geométrico. Bom, normalmente nós nem percebemos, mas os lugares geométricos estão praticamente em todas as construções geométricas. Vamos estudar um pouquinho o que são esses lugares geométricos. De imediato devo agradecer ao meu mestre Chico Reis, do IFBA. Ele deixou, na verdade, esse comentário sugerindo esta aula. Então vamos lá. Chamamos de lugares geométricos todas aquelas figuras que têm, na verdade, expressam a mesma propriedade geométrica. Então, se uma figura ela tem todos os seus pontos, todos os pontos dessa figura eles possuem propriedade comum e somente eles possuem essa propriedade, nós chamamos então daquela figura de um lugar geométrico. E nós temos aqui 6 lugares geométricos que iremos falar. Vamos para o primeiro? Vou fazer aqui agora uma reta, vou denominar essa reta de reta R. Fazendo então uma perpendicular a essa reta R, vou fazer no modo simples mesmo, com um par de esquadros, e determino aqui de R, tanto para cima como para baixo, uma medida, vou determinar aqui 2 centímetros, tanto para cima como para baixo, e a partir de cada ponto farei uma reta paralela a R. Essas retas terão a mesma distância. Somente os pontos contidos nessas duas retas paralelas a R terão essa propriedade, a mesma distância para R. Nós chamamos esse par de retas de um lugar geométrico. Por quê? Porque eles têm uma propriedade comum, que é a mesma distância para R. Todos os pontos destas retas distam 2 centímetros para R. O segundo lugar geométrico que veremos agora talvez seja o mais conhecido de todos, que é mediatriz. O que é uma mediatriz? Em uma reta T, eu marco aqui o ponto A e vou botar uma distância de A para B de 5 centímetros. Então, tem um segmento de reta chamado AB. E esse AB eu vou dividir esse segmento no meio a partir do traçado de mediatriz. É com esse lugar geométrico que nós fazemos as linhas perpendiculares, lembrando todos. Você pode assistir a aula de mediatriz do nosso canal. Vou sempre marcar, na verdade, toda a minha resposta, ou todo lugar geométrico, com essa linha preta, didaticamente para vocês entenderem. Mas, enfim, qual é a propriedade comum da mediatriz? Observe que todos os pontos que estão contidos nessa reta, eles têm a mesma distância em relação às extremidades do segmento. Mas qualquer um mesmo. Se eu for determinar um outro ponto aqui, observe que esse ponto agora ele vai ter a mesma distância para B e a mesma distância para A. Vou até conferir com vocês aqui com um compasso. Isso não é muito legal? Então, mediatriz é isso, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes das extremidades de um segmento. Vejamos agora o nosso terceiro lugar geométrico. Eu vou fazer agora aqui um par de retas paralelas. Vou chamar uma de S e a outra de T. Agora eu vou determinar uma reta que tenha a mesma distância para S e para T, e seja paralela também. Para isso eu vou fazer primeiro uma reta perpendicular e com o processo da mediatriz, olha só. Eu estou utilizando um outro lugar geométrico para achar essa perpendicular. Chamei essa distância de AB, e essa distância de AB eu vou dividir no meio para achar essa reta. Eu vou utilizar o mesmo processo de mediatriz. Esta reta é também um lugar geométrico, nós chamamos de reta equidistante de duas retas paralelas. Ou seja, somente os pontos e tão somente os pontos desta reta que eu acabei de fazer, que estou fazendo agora, reta R,
tem a mesma distância para a reta S e para a reta T. Conhecendo e entendendo os lugares geométricos, ficarão mais fáceis as construções geométricas. Nosso quarto lugar geométrico chama-se bissetriz. A gente já sabe, a gente já fez várias construções com esse processo, que é dividir um ângulo no meio, exatamente em partes congruentes, em duas partes congruentes. Vou fazer aqui um ângulo de 45 graus e vou dividir esse ângulo no meio. O processo da bissetriz é um processo que a gente utiliza em muitas construções no desenho geométrico. A propriedade comum aqui é que esta reta que a gente está fazendo agora, todos os pontos que estão contidos nelas são equidistantes dos lados do ângulo. Vejamos agora o quinto lugar geométrico. Bom, esse lugar geométrico aqui é muito conhecido, a gente utiliza bastante também. É a circunferência. Então, qual a propriedade da circunferência? É que todos os pontos desta linha da circunferência são equidistantes a um ponto só, esse central. Agora eu vou aproveitar que estamos falando sobre circunferência e mostrar para vocês os elementos da circunferência. Este aqui, ó, é o raio, é a distância entre o centro, o ponto central, até qualquer ponto da circunferência. Um outro elemento da circunferência chamamos de diâmetro, que é 2 vezes o raio. Ou seja, é uma corda que toca em 2 pontos da circunferência e passa pelo centro, né? Nós chamamos de diâmetro. É a maior corda que temos na circunferência, é o diâmetro. Vou até mostrar para vocês que a reta que ela suporta uma corda, essa R aqui, por exemplo, nós chamamos de reta secante. Tá? Então aqui temos a nossa corda, a maior corda é o diâmetro. Então, toda vez que eu tenho um segmento que toca em 2 pontos de uma circunferência, nós chamamos de corda. E aquela linha curva dele chamamos de arco. Então, esses são os elementos de uma circunferência. Tá? Tem outro também, tem o ponto tangente. Né? Uma reta tangente é aquela que toca em apenas um ponto da circunferência, diferente da corda. Mas vamos voltar agora para a corda, né? A corda tem uma propriedade também, que toda vez que a gente tira a mediatriz de toda a corda, essa mediatriz vai sempre passar pelo centro. Vou fazer aqui. Tirar a mediatriz dessa corda que eu já fiz, qualquer corda que você fizer. Né? A mediatriz dela vai passar sempre para o centro. Por isso que se a gente quiser encontrar um centro de uma circunferência, basta fazer 2 cordas em lugares diferentes e tirar as mediatrizes destas cordas que eu encontro aqui, ó, o centro. Pronto. Vou aproveitar agora essa circunferência já criada e falar do nosso 6º lugar geométrico, o arco capaz. Esse daqui é um arco capaz. Qualquer ponto deste arco obtém um ângulo de medida constante para o AB, para o segmento AB. Olha só, eu vou ligar esse ponto aleatório que eu criei aqui e vou levar até AB. Observe que ele tem um ângulo. Deixa eu conferir, é um ângulo de 90 graus. Exatamente porque é um diâmetro, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco, melhor. Então assim, ligando esse outro ponto, né, até as extremidades, esse ângulo daqui será o mesmo de 90 graus. Olha só, conferindo. E o outro, esse terceiro aqui, a mesma coisa. Eu ligando para as extremidades, eu terei também um ângulo de 90 graus. Observe que a medida desses ângulos é sempre constante. Né? Todos os pontos que eu criar aqui neste arco, eu teria a mesma medida do ângulo. Vamos nos aprofundar mais no arco capaz, nosso 6º lugar geométrico. Digamos que tenhamos que projetar um teatro, um anfiteatro, uma sala de cinema, o que for. Mas de forma que a parede seja vista por todas aquelas pessoas que estiverem naquela fileira, né, pelo mesmo ângulo. Então a gente tem que fazer um arco capaz, que todos os pontos deste arco vejam esta parede, né, com o mesmo ângulo. Então vamos dizer que essa parede então seja esse segmento aqui que eu criei com 5 centímetros. Então eu vou fazer um arco que todos os pontos tenham o mesmo ângulo. Eu vou definir aqui um ângulo de 45 graus. O processo é o seguinte, eu vou então determinar um ângulo de 45 graus partindo desse ponto, né, da extremidade, uma das extremidades qualquer. Peguei aqui A e fiz esse ângulo de 45 graus. A partir dele eu vou fazer uma perpendicular. Primeiro eu vou prolongar ele aqui
e a partir dele eu vou fazer uma perpendicular que passe por esse vértice, ou por este ponto, que é a extremidade do meu segmento, da parede, digamos assim. Faço aqui então a reta perpendicular, de modo que passe pela extremidade, uma das extremidades, né? Essa extremidade que eu formei então um ângulo de 45 graus. É aqui que eu vou fazer uma reta perpendicular a esta inclinação, ok? Depois que eu fizer esta reta perpendicular a esse ângulo, beleza? Eu vou então lembrar daquele mesmo princípio, ó, de que toda corda, né, tirando a mediatriz, eu encontro o centro, que na verdade eu preciso encontrar na verdade aqui o centro, né? O centro do meu par de arcos capazes. Então tenho dois centros. Faço aqui então a mediatriz deste segmento AB, que é a minha corda. Ele vai tocar então no prolongamento, ó, da perpendicular aqui e outro aqui, ó. Beleza? Achei dois pontos. Dois pontos. Eu vou chamar de ponto O e esse aqui de O'. São exatamente os centros dos meus dois arcos. Ligando O a B, A e O a B, eu terei um arco. Da mesma forma, eu centro em O', e com a mesma abertura faço um segundo arco. Eu tenho aqui um par de arcos capazes. Observe que qualquer ponto que eu colocar em um desses arcos e ligar até a extremidade, eu terei um ângulo de 45 graus. Vamos conferir com o próprio esquadro que tem 45 graus. Ó. Olha só que legal. Qualquer ponto que eu definir nesse arco terá o mesmo ângulo de 45 graus. Olha só, aqui 45 graus, esse do outro par também 45 graus também. Então é isso, a propriedade é essa. O lugar geométrico dos pontos que enxergam um segmento segundo um ângulo de medida constante é chamado de par de arcos capazes. Então é isso, vimos nesta aula os 6 lugares geométricos que darão sentido a todas as construções geométricas. Então dê o seu like, dê o seu joinha, divulgue esse vídeo também nas suas redes sociais e até a próxima aula.